possibilidade de um ataque do Irã a Israel aumenta a tensão no Oriente Médio. O Álvaro Nocera tem os detalhes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse acreditar que o Irã atacará em breve Israel em uma represália a um bombardeio na Síria, que matou 7 integrantes dos Guardiões da Revolução, entre eles 2 generais. Questionado sobre a mensagem que gostaria de transmitir ao Irã, Biden respondeu: "Não faça." Teherã prometeu retalhar o ataque de 1º de abril contra o consulado iraniano em Damasco, uma operação que atribui a Israel. Para o professor de Relações Internacionais Vitello Brustolin, uma resposta do regime dos ayatolás é bastante provável. A questão é a seguinte: o Ali Khamenei, o líder do Irã, está com 84 anos e ele quer fazer o seu sucessor, porque ele é só o segundo no regime que tomou o poder em 1979. Então, ele já prometeu que vai dar uma resposta, ele reiterou essa promessa, inclusive no fim do Ramadã, agora na quarta-feira. Uma resposta será dada. A questão é que precisa ser calculada. Por quê? Porque se houver um ataque direto de território do Irã, a partir do território do Irã, contra o território de Israel, Israel já disse que vai revidar. E os Estados Unidos já disseram que vão apoiar Israel. Inclusive, os Estados Unidos estão reforçando os militares naquela região no Oriente Médio neste momento, porque consideram um ataque iminente. O relatório de inteligência dos Estados Unidos, divulgado na quarta-feira, revelava que o ataque deve ser contra escritórios do governo israelense e que os israelenses deveriam tomar algumas medidas que já foram tomadas. Israel, por exemplo, bloqueou o GPS em cima de Israel, preparou a artilharia, a defesa antiaérea e revogou todas as dispensas de soldados que tinham sido dispensados, estavam de folga, tinham algum tipo de dispensa anteriormente. Israel está de sobreaviso. Na sexta-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, recebeu o chefe do Comando Central americano para discutir os preparativos diante das ameaças da República Islâmica. Gallant assegurou que a parceria entre israelenses e a Casa Branca segue firme. Nossos inimigos pensam que podem separar Israel e os Estados Unidos. Mas o que acontece é o contrário. Eles estão nos unindo e fortalecendo nossos laços. Estamos ombro a ombro em nossa luta. Estou certo que o mundo vê a verdadeira face do Irã, o organismo terrorista que incita ataques em todo o Oriente Médio e financia o Hamas, o Hezbollah e outras forças. E agora também ameaça o Estado de Israel. Estamos preparados para nos defender em terra e no ar, em estreita cooperação com os nossos parceiros, e saberemos responder. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que a ameaça potencial do Irã neste caso é real, é viável. Kirby não especificou, no entanto, se acredita que o ataque é iminente e se Washington ajudaria a derrubar quaisquer mísseis iranianos disparados contra Israel. Na quarta-feira, o líder supremo do Irã, arqui-inimigo de Israel e aliado do Hamas, Ali Khamenei, reiterou que Israel será punido pelo bombardeio contra o consulado em Damasco. Para o professor Vitello Brustolin, qualquer ação iraniana contra os israelenses pode ser o estopim para um novo conflito no Oriente Médio. O Irã deu algumas declarações interessantes, como, por exemplo, se o ataque de Israel tivesse sido condenado na ONU, o Irã não faria um ataque desses, mas não foi. A China não deve atuar diretamente para ajudar o Irã, apenas indiretamente com inteligência ou algum equipamento em suma. A mesma coisa a Rússia. Tanto é que a Rússia advertiu o Irã para não atacar Israel, que a Rússia já está tendo problemas o suficiente na Ucrânia. Mas os Estados Unidos não têm como escapar. Isso é muito claro, o Biden já deixou isso claro, está em campanha política. Se houver um ataque do Irã, os Estados Unidos atuarão diretamente contra o território iraniano. E aí, só para finalizar, existe um agravante aqui. Israel tem em torno de 90 ogivas nucleares. Se houver uma ameaça existencial a Israel, as armas nucleares podem ser usadas. O Irã, por outro lado,
tem um programa nuclear avançado. É por isso que ele é o segundo país mais sancionado do mundo, por conta do seu programa nuclear, que só fica atrás do número de sanções em relação à Rússia, que é o país mais sancionado da história por ter invadido a Ucrânia. A questão é que no ano passado, Thiago, um relatório da ONU indicava que o Irã estava enriquecendo urânio a 83%. Para fazer armas nucleares é preciso enriquecer a 90%. E tanto Israel quanto Estados Unidos já tinham dito que no momento que o Irã tivesse a sua primeira ogiva nuclear, o Irã seria atacado. Então, de qualquer forma, nós já estamos no limiar de um conflito e talvez a reação do Irã seja a última gota para uma resposta tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Em conversas com colegas da Alemanha, Austrália e Reino Unido, o chanceler iraniano também reforçou a necessidade de Teherã responder ao ataque. E ainda sobre esse assunto, para a gente entender um pouco mais, o que está por trás dessa tensão, desse possível ataque do Irã a Israel, conversamos agora com José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do IBMEC, Rio de Janeiro. Professor, mais uma vez um prazer conversar com você. Muito bom dia. Soraya, um abraço a você, ao Colombo, ao Rafael, ao Mota, que não sei se está conosco já, e a todos os assinantes da Jovem Pan. Professor, acredito que a grande pergunta seja como o Irã vai se posicionar, Ou talvez será mesmo que ele vai retaliar, onde esse ataque irá acontecer, De que forma essa resposta vai se dar? Na sexta-feira, a gente até acompanhou agora na reportagem a Casa Branca já afirmando que essa ameaça de ataque, ela é real, ela é viável, Agora, de que forma isso vai acontecer? Duas perguntas, Soraya? De que forma e quando? O Vitélio, meu amigo, o professor Vitélio, colocou muito bem. A possibilidade de guerra entre Irã e Israel é grande. E aí mudaria muito a lógica dos últimos meses no Oriente Médio, porque eu venho insistindo isso aqui na Jovem Pan, que a guerra entre Hamas e Israel não é uma guerra entre estados, como é a guerra Rússia e Ucrânia. Se o Irã atacar Israel, como é possível o ataque, sim, com armas convencionais, não se usaria o vetor nuclear de início, Aí teríamos uma guerra entre estados no Oriente Médio. Isso muda a lógica do conflito no Oriente Médio, atrapalha muito a economia internacional, as exportações, importações, mercado de petróleo, inflação. Agora, é interessante notar, Rafael, Soraya, como a política interna que está determinando a política internacional hoje. São as questões de política interna que definem a utilização não da guerra, seja na Venezuela, seja na Rússia, seja na Ucrânia, seja em Israel, com toda certeza, seja no Irã. É interessante a gente notar isso. É a política interna definitivamente que está definindo os rumos da política internacional, porque ela está muito fluida, a política internacional. Ela virou um grande laboratório de poder das lideranças, principalmente das lideranças pouco democráticas em cada um dos países, principalmente nos países mais ligados às áreas de conflito. E a política interna, professor, bom dia, de Israel indica o que para a gente? Nós temos aqui relatado quase que cotidianamente protestos contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, uma insatisfação cada vez maior pela falta de resposta sobre a situação dos reféns levados pelo Hamas no dia 7 de outubro, se estão vivos, se não estão vivos, se vão voltar, quando podem voltar, pressão sobre o primeiro-ministro, pedido de convocação de novas eleições por uma parcela da sociedade. A política interna em Israel, tão convulsionada, pode nos indicar que tipo de resposta de Israel, caso venha a acontecer de fato essa retaliação que para o presidente dos Estados Unidos não é mais uma questão de ser, mas uma questão de quando, Vai indicar uma resposta muito forte de Israel, tanto por ar quanto por terra, É claro que há uma distância maior entre Israel e Irã, porque há o Iraque, a Síria, principalmente o Iraque, entre eles. O Iraque teria que ser ultrapassado. O Iraque tem uma influência grande dos Estados Unidos, inclusive com meios militares norte-americanos no Iraque. Então, a Força Aérea seria utilizada de início. Primeiro, seria um ataque com mísseis terra-terra, de solo iraniano contra alvos israelenses. Me parece que esses alvos serão alvos muito bem definidos, para que civis para que tenha uma baixa pequena de civis,
serão alvos administrativos, como o Vitelli colocou, eu concordo com ele, e Israel vai responder com toda a força. Israel deve planejar, primeiramente, uma resposta ao ataque com mísseis terra-a-terra do Irã, mísseis convencionais, é importante deixar claro, o vetor nuclear não será utilizado, na minha visão, nesse primeiro momento. Depois, a Força Aérea atacará o Irã, a Força Aérea israelense atacará o Irã, com apoio dos Estados Unidos, a porta-aviões norte-americanos perto de Israel já dando apoio, né? Já estacionados desde o início do conflito de Israel com Hamas, e depois, até, se a guerra se prolongar, de uma guerra aérea partiremos para uma guerra de tentativa de invasão terrestre, mas aí é mais complicado, como eu falei, porque ali há a distância, né? ao Iraque separando, a Síria também com certeza ficaria ao lado do Irã, então é muito, muito, muito grave tudo isso, né? Não é mais uma questão se a guerra ocorrerá amanhã ou depois da manhã, é uma questão já que a guerra ocorrerá, pode até ser que ocorra depois da manhã, infelizmente, né? Agora, professor, então, supondo que de fato essa guerra direta aconteça, né? E aí há a intervenção, por exemplo, dos Estados Unidos, né? O Irã teria problema mesmo? Seria um problema para o Irã? Teria condições de enfrentar Estados Unidos e Israel ao mesmo tempo? Eu acho que a pergunta também enseja uma outra questão, Soraya. Desde o pós-11 de setembro de 2001, que o Irã é considerado um Estado inimigo dos Estados Unidos. No governo Obama, foi criado o G+5, que foi um acordo União Europeia, Estados Unidos, China, Rússia, para que o Irã parasse com o programa nuclear e voltasse e se suspendesse as sanções econômicas contra o Irã. Esse acordo, o G+5, deu certo. Depois, no governo Trump, ele foi suspenso, porque imagino que os republicanos começaram a perceber que você retirando as sanções econômicas, o Irã continuaria com o seu progresso econômico em várias áreas. Isso, na verdade, ajudaria até a aumentar o risco da continuação do programa nuclear iraniano. Depois, você teve... O Irã ficou um pouco à distância, mas desde a guerra no Iraque, contra o Iraque, a segunda guerra contra o Iraque, pós-11 de setembro, Iraque e Afeganistão, o Irã ficou no meio desta dinâmica, né? E muitos acham que o Pentágono já tinha um plano de ataque ao Irã, e que ou no governo Obama ou no governo Trump, o Irã deveria ter sido anulado nas suas intenções, e anulado, nesse caso, com força militar norte-americana. Mas o que acontece, Soraya e Rafael, é que os Estados Unidos, inclusive desde aquela época, 20 anos atrás, os Estados Unidos estão com problemas muito graves de recursos. Então, porque uma guerra é muito cara, e os Estados Unidos participaram e financiaram guerras nas últimas décadas em profusão, né? E é uma questão muito séria do déficit público norte-americano. Os Estados Unidos têm questões de caráter social também, né? Muito gasto social. Então, os Estados Unidos estão com receio de ter que participar de um ataque direto contra o Irã. Se Israel respondendo a esse ataque do Irã, conseguir anular o Irã, talvez os Estados Unidos não entrem com toda a força. O problema é que o Irã tem capacidade militar e econômica muito maior que o Iraque, que o Afeganistão, nem contar, né? É um país decisivo, né? Inclusive um país líder no Oriente Médio, disputa a liderança com a Arábia Saudita. Inclusive, precisamos ver qual vai ser o posicionamento da Arábia Saudita, porque parte do governo saudita é pró-Estados Unidos, mas tem parte da sociedade saudita que é muito contrária ao mundo ocidental, né? Então, talvez o Irã consiga anular o ataque de Israel sem precisar tanto dos Estados Unidos. Agora, como eu falei, é tudo uma questão de política interna. Nós vamos ter eleições nos Estados Unidos da América e o presidente Biden, infelizmente, talvez se utilize desse teatro de operações, vamos chamar assim, para ganhar mais apoio, né? Junto àquele eleitorado ainda indefinido com relação à sua candidatura. É tudo muito complexo, Soraya, mas nos próximos dias a Jovem Pan, como sempre deve ficar muito atenta, porque movimentos ocorrerão. Sem dúvida. Agora, professor, a gente está falando
provavelmente de um conflito longo, de ataques pontuais. O que é que o senhor imagina? Porque seria um confronto mais um para desestabilizar bastante o planeta, né, professor? Isso, Rafael. Quando nós trabalhamos com guerras convencionais, com meios militares convencionais e não nucleares, as guerras demoram. Ainda mais quando são guerras de invasão, como a da Ucrânia, que a Rússia invadiu a Ucrânia, tentou inclusive invadir a Ucrânia inteira, né? Vai ficar vai ficar com 20% do território, se for assinado hoje um armistício, a Rússia leva 20% do território, 18%. Se Israel, além do ataque aéreo para anular um ataque iraniano e com apoio logístico da Força Aérea Norte-Americana próximo dos porta-aviões que ali estão alocados, se Israel não conseguir anular esse ataque israelense e a Síria também, por exemplo, atuar, se o Hezbollah, que é financiado pelo Irã, atacar Israel também por outro flanco, o Hamas continuar atacando, os Houthis, que são um grupo radical do Iêmen também, atacar alvos norte-americanos e israelenses, você vai ter uma guerra prolongada no Oriente Médio. Prolongada, talvez ali os Estados Unidos, usando mais meios, eles terão que deslocar mais meios. Eu não tenho informação que novos meios estejam sendo deslocados para aquela região. É uma informação importante essa, principalmente meios aéreos, né? Apesar que também pode já estar sendo deslocado um contingente maior de soldados para a região, como o Vitélio mencionou. Então, não vai ser uma guerra curta, não vai ser uma guerra de 6 dias, como foi a guerra Egito e Israel, né? Será uma guerra mais longa, porque é uma guerra que envolve 2 estados, principalmente Israel e Irã. Israel tem muito mais capacidade militar, em função do apoio histórico dos Estados Unidos e a troca de tecnologia, mas o Irã também não é um país a se desprezar no quesito estratégico militar. E como você disse, professor, seguiremos aqui atentos, então, a essa possibilidade, então, de ataque do Irã a Israel e possivelmente conversaremos nos próximos dias também. Portanto, obrigada pela gentileza de nos atender no dia de hoje. Até uma próxima. Senhora, eu que te agradeço ao Rafael também e dou um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan. Obrigado.